Então, galerinha, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a história do tarô e sobre uma ideia que eu tenho a respeito de como nós podemos pensar o tarô esotérico, sobretudo o tarô esotérico francês, tá? Então acompanhe esse vídeo se você gosta de tarô, esoterismo, filosofia, filosofia mística e teosofia, tá bom? Vamos pro vídeo. Eu vou tentar ser breve num assunto que é muito vasto. Eu sei que eu corro o risco de ser mal compreendido, mas eu prefiro correr esse risco neste vídeo para tentar passar de uma maneira simples e rápida um conteúdo que eu acredito que é importante para os tarólogos, para os tarotistas do Brasil. A história do tarô, desde o seu surgimento como um jogo até o seu momento atual, onde alguns ramos da psicologia se voltam para ele, podem ser divididos em 4 fases. A primeira fase como objeto lúdico, o tarô nasce como um objeto simplesmente para julgar. Num segundo momento se torna uma arte adivinhatória, ou seja, já se olha para as cartas no seu sentido mântico. Então o primeiro é o lúdico, o segundo é o mântico. O terceiro momento do tarô é o esotérico, ali na França, do século XIX, ligado à maçonaria egípcia, a maçonaria do rito de Mesmer, do renascimento ocultista e todo esse contexto ali da França, né? E um quarto momento, que é o momento da psicologia, né, que é o momento em que a psicanálise vai se voltar para o tarô, para a questão do inconsciente coletivo. E uma obra que personifica bastante isso é a famosa obra Jung e o Tarô, né? Essas são as 4 fases, né? Lúdica, mântica, esotérica e psicológica. Só que eu penso que nós podemos caminhar para uma quinta fase, e essa quinta fase que eu chamo de escola neo-romântica do tarô. É isso que eu vou tentar explicar de maneira breve, e queira Deus que eu consiga. A gente pode entender o que seria essa escola, essa proposta neo-romântica, essa escola neo-romântica do tarô, partindo da última, que é a psicológica, né? Quando você vê o tarô pelo viés da psicologia, fica naturalmente subjacente no ar aquele questionamento. Diz, bom, se isso são estruturas da psique humana, isso seriam realidades meramente subjetivas, ou seja, realidades que não têm uma existência real no mundo concreto. E aí, claro, para a gente pensar agora, né, essa psique e essa natureza que engendrou essa psique, aí nós temos que voltar a fazer metafísica, e aí nós temos que voltar a fazer uma filosofia da natureza. Daí que entra o romantismo. Romantismo, claro, um romantismo filosófico, né? Ou seja, essa ideia de que nós podemos retornar a pensar a natureza, porque o que existe na psique humana existe antes de tudo na natureza. Se você está observando certos paralelos com Hermes Trismegisto, com a filosofia hermética do assim em cima, assim embaixo, sim. O hermetismo seria uma filosofia da natureza, mais em sentido dogmático para os filósofos alemães, né? Porque se apresenta como doutrina, né? Enquanto que lá no romantismo alemão, essa reflexão sobre a natureza ela vai ter tons de pensamento racional sistemático, entende? Como exigência da ideia de que se há uma psique no mundo, se há uma estrutura subjetiva no mundo, essa subjetividade emana do mundo. Então esse mundo tem que ser pensado também como contendo uma alma, como contendo um espírito, uma alma do mundo, né? E a gente sabe que a magia, o pensamento mágico, ele opera nesse regime de significação, né, da ideia de um mundo encantado, de um mundo animado, né? Então, esses paralelos são muito interessantes. Então, o que seria pensar o tarô nessa chave? Seria pensar o tarô como uma produção da cultura, portanto, uma produção do espírito, e as produções do espírito são análogas às produções da natureza, né? E aí nós podemos o quê? Nós podemos rastrear toda uma metafísica do absoluto no tarô. Sendo, por exemplo, os arcanos menores, né? O processo da filosofia da natureza, propriamente dito, ou seja, a qualificação das forças, esse mundo da física qualitativa, né, que percebia o universo como rodeado de forças, e os arcanos maiores, que seriam a filosofia da liberdade, o problema do mal, o problema da redenção, da queda e da reintegração. Então haveria o absoluto, uma filosofia da natureza com os arcanos menores e uma filosofia da liberdade com os arcanos maiores. Tudo isso porque o tarô é uma produção do espírito. Nesse sentido, a gente percebe que os ocultistas intuíram
vamos dizer assim, essa filosofia da natureza, a filosofia da liberdade subjacente ao tarô. Mas aí eles expuseram isso de uma maneira, vamos dizer assim, doutrinal, de uma maneira esotérica, né? Então essa intuição esotérica de relacionar o tarô com a numerologia, que é o caso do sistema do tarô esotérico francês, né? O inglês vai relacionar mais com a astrologia, com a magia, enquanto o tarô francês vai estar relacionado mais à numerologia cabalística. A gente pode ver, né, e ressignificar esse tarô esotérico, esse fenômeno da França, agora numa reflexão, vamos dizer assim, que pega ferramentas da filosofia romântica, que pega ferramentas de compreensão, de retorno a um pensamento metafísico, de retorno a um pensamento de uma filosofia da natureza, de uma filosofia da liberdade, né? Principalmente uma filosofia da natureza, que nós precisamos tanto hoje em dia, não só para a gente resgatar essa dignidade que a natureza e o planeta tem e que está precisando mais do que nunca ter, né? Como também a ideia de que a ciência ela poderia ampliar, vamos dizer assim, o seu diálogo com outras formas de ver o mundo, uma forma mais poética de ver a existência pelas similitudes, né, pela epistemologia das similitudes. Tá? Então é isso, eu tentei falar isso de maneira breve, eu sei que pode ter ficado um pouco difícil para entender em alguns momentos, por causa de alguns termos técnicos que eu ainda tenho que usar até que eu consiga dizer isso de uma maneira cada vez mais acessível. Mas se você não entender alguma coisa, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Não esquece de dar o like, inscrever no canal e recomendar esse canal para outras pessoas. Valeu, galera!